Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 52. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Cotege a minha doutrina, como a chuva destile o meu dito, como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, daí grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são Deus, e a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha, e deles geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranhos. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pedeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos
com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou? O que, vendo o Senhor, os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são gerações de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abraçará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de cabúculos e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras com ardente peçonha de serpente do pó. Por fora desvastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cães. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receará a ira do inimigo, para que os adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselho e neles não há entendimento. Tomará eles fosse sábios, que isso entendesse e atentasse para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1.002, fizesse fugir 10.000? Se a sua rocha os não venderá e o Senhor os não entregará, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha e a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. O seu vinho é ardente, veneno de dragão e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos,
quando vim que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha? Onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiam? De cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho, levanta-se e vos ajude, para que haja para vos escondedouro. Vedes agora que eu o sou, e mais nenhum Deus contigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há quem escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada, regulente e travar do juízo, a minha mão farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue do seu servo, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia na sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo ó Israel, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vos, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abraim, o monte Nebó, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte no qual subirás, e recolher-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Ó, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que diante desta passagem do livro de Deuteronômio, do capítulo 32, versículo 1 a 52, que o Senhor, ele nos revela falando sobre o último cântico de Moisés.
Esses cânticos de Moisés, que o Senhor nos revela aqui, é sobre as determinações que o Senhor já tinha determinado a missão a Moisés, antes dele seguir o seu caminho do destino do Senhor. Veja, meus irmãos, que essa passagem é a passagem de progresso diante da mudança entre Moisés e Josué, que seria escolhido pelo Altíssimo para dar continuidade às suas determinações e à sua missão naquela geração. E toda a determinação do Altíssimo, ela é por estatuto perpétuo, gerações por gerações. Veja que o Senhor aqui nos fala, diante dessas palavras, para que nós procuremos cada um nos vigiar hoje nesta geração, diante das suas determinações e diante da idolatria em adorar outros ídolos, adorar outros deuses. Veja que o Senhor nos recomenda bastante nas Escrituras Sagradas sobre adoração a outros deuses. É abominação a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar hoje nesta geração nos vigiar passo a passo das nossas vidas, dia a dia. Em procurar ler, em procurar entender, pedindo-lhe ao Senhor o entendimento para que entenda as suas palavras da Escritura Sagrada, o livro da vida, a Bíblia. Para que nós possuímos mais vida longa na face da terra. Diante de tudo isso, sobre as mãos do Senhor, que teremos vida longa, bênção, prosperidade e caminho, realidade da vida, caminho correto, caminho do amor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar andar dentro das determinações do Altíssimo. É tudo que o Altíssimo quer de cada um de nós. Veja que essa passagem, ela é longa. Ela é do versículo, capítulo 32 de Deuteronômio, do versículo 1 a 52. É longa, meus irmãos. E o Senhor nos cobra muito diante, de suas determinações quanto à adoração a outros deuses. Vamos nos vigiar, meus irmãos e minhas irmãs. Para que nós andamos em limpeza na face da terra, depende de cada um de nós. A limpeza espiritual, a limpeza da mente, a limpeza do coração. Por quê? Está aqui aberto o livro da vida, o livro que o Senhor nos deixou para que nós possamos nos alimentar dia a dia, para que nós possamos nos alimentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente e o nosso coração. Diante de tudo isso, nos dando mão forte, braço forte para guerrear o dia, para guerrear diante de todos os procedimentos do dia a dia de cada um de nós. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, nos alimentar todos os dias e adorar a nosso Deus, e clamar ao nosso Deus, e louvar ao nosso Deus, e cobrar do nosso Deus, porque Ele é tudo, Ele é único e Ele é o único em adoração, Ele é o único em louvor, Ele é o único em nós nos exaltar para Ele, dar a Ele a exaltação, porque Ele é o único em tudo. Agora também nós podemos cobrar, porque Ele quer que nós cobre diante dos seus procedimentos quando nós andamos. Vamos cobrar o Senhor, vamos cobrar diante de algum procedimento que ainda não está determinado, porque tudo é determinado de acordo com o Senhor determina. E diante disso, nós temos que cobrar todos os dias para que o Senhor nos determine a missão aqui na face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar melhor cada um de nós, dia a dia.
sobre esses procedimentos de cada passagem das Escrituras Sagradas. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Meus irmãos, siga as Escrituras Sagradas. O livro da vida está aí aberto. Deus abençoe a todos.